Eu me chamo Paulo e foi no ano de 1987 que eu costumava viajar pelo Brasil inteiro, pedindo carona pela estrada. Naquela época, aos 23 anos de idade, era um rapaz sem compromisso, pois eu não tinha moradia certa, eu não tinha rumo, eu ia onde o destino me levasse. Pela estrada eu ia de cidade em cidade. Eu fazia objetos artesanais, assim como pulseira e colares. E essa era a vida que eu levava. Praticamente eu vivia na estrada, pois eu vivia na rua. Muitas vezes eu não conseguia vender objeto algum. Muitas vezes não tinha nada para poder me alimentar. O que estava disponível era o que o mundo me oferecia, revirando lixeiras de restaurante e procurando sobras de comida. Mas quando havia eventos e festivais em cidade, assim como parques e show de bandas, é a única forma que eu tinha chance de poder me dar bem. Em algumas vezes, não conseguindo carona, eu seguia caminhando a pé, carregando a minha mochila com algumas roupas e o material que eu trabalhava fazendo a pulseira e colares. E também, muitas vezes, enfrentava tempestades e chuvas muito fortes. E também dormia em bancos de praças. Em algumas vezes, no verão bem quente, não conseguindo carona, eu seguia minha viagem caminhando a pé, principalmente em noites. E foi numa época de verão que eu estava no estado do Mato Grosso do Sul. Lá mesmo eu fiquei informado que numa cidade do interior ia instalar um parque. Então eu resolvi seguir até aquele local, viajando à noite. E viajando naquela noite estava muito linda. Havia uma grande lua no céu, pois eu estava viajando, seguindo em frente numa estrada bem deserta, que havia muitas fazendas ao redor. E caminhando algum tempo naquela noite, sobre aquela estrada deserta, era por volta de meia-noite. E faltavam algumas horas para eu chegar nessa tal cidade que ficava bem no interior. E as coisas começaram a ficar assustadoras, pois na estrada comecei a avistar rastros de sangue. Caminhando mais à frente, adiante, avistei pedaços de animais. E eu fiquei a imaginar, caminhando naquela estrada deserta, talvez estaria ali um animal muito faminto e feroz. Talvez ele poderia me atacar também. Mas segui em frente, caminhando naquela estrada deserta. Foi quando eu comecei a escutar barulhos. Algo estava correndo por dentro do campo. Aquilo que estava correndo ao redor no campo parou e vem se aproximando próximo da cerca. Ele vinha andando sobre as quatro patas, pois aquilo era enorme de um bicho. Ele era semelhante a um potro. Se aproximando bem, eu pude enxergar melhor. Era algo indefinível. Aquilo parou bem próximo da cerca de arame farpado e ficou em pé, se apoiando sobre aquela cerca, e ficou me observando. Naquele momento eu fiquei muito assustado. Era como se fosse um cão vindo do inferno, me observando. Então eu pude perceber que era aquilo que estava devorando os animais. Naquele momento eu fiquei sem reação, não conseguia nem me mover. Eu estava só observando aquele monstro, e ele também me observava de volta, e começou a uivar. Comecei a correr rapidamente. Foi quando aquele monstro pulou aquela cerca de arame farpado, entrou para a estrada e começou a correr atrás de mim. Naquele momento ele deu um salto e eu consegui me esquivar. Ele meio que se desequilibrou no asfalto, acabou se debatendo sobre a cerca de arame farpado. E ali ele se enrolou. Ele estava cada vez mais feroz, pois estava preso sobre aquela cerca de arame farpado. Eu continuei a correr e aquele monstro ficou preso. Eu avistei a tal cidade pequena que ficava no interior, e logo avistei o parque que estava sendo montado. E chegando até lá, os cachorros começaram a latir, e eu comecei a bater de porta em porta.
pois ninguém me atendia. Foi quando o senhor, com uma espingarda, abriu a porta e pediu que eu entrasse rapidamente. E começou a perguntar quem eu era e o que eu estava fazendo naquela cidade. E comecei a falar para ele que eu trabalhava com artesanato, fazendo correntes e colares, viajando de cidade para cidade. Era o modo que eu vivia, o meu meio de sustento. Naquele momento, de imediato, eu comecei a contar para ele que eu estava vindo caminhando a pé na estrada e logo um monstro tentou me atacar. Pois o monstro era semelhante a um lobo, todo deformado. Aquele senhor ficou muito sério a me olhar e pediu que eu ficasse calado. E os cachorros continuavam a latir. Os cachorros, latindo algum tempo, pararam. E ele falou: fique tranquilo, daqui a algumas horas vai amanhecer. Esqueça o que você viu. Depois você saia da minha casa e vá fazer o que você sempre faz. O parque vai inaugurar às 14 horas da tarde. E você faça seu trabalho tranquilamente. Eu desejo tudo de bom para você. Que você consiga um bom lucro. Depois de algumas horas, logo começou a amanhecer. Eu agradeci aquele senhor e logo saí para a rua. Naquela manhã se passou muito rápido. E 14 horas da tarde, o parque inaugurou. Pois, como de rotina e de costume, eu comecei a fazer pulseiras e colares e oferecer para o pessoal que estava ali para aproveitar o parque. Após conseguir vender algumas correntes e colares, com o dinheiro que eu tinha conseguido, fui até uma moça que estava vendendo pipocas e logo pedi um pacote de pipoca. Ao me aproximar, aquela moça me olhou nos olhos com uma expressão de uma maneira muito estranha. E logo percebi que seus braços e pernas eram com marca de perfurações. E a moça escorada sobre a mesa e me olhava de uma maneira estranha. Pois a moça me lembrou aquele monstro que estava escorado sobre a cerca e me olhava da mesma forma que aquela moça estava me olhando naquele momento. Então eu agradeci as pipocas, virei as costas e fui me retirando, ficando a pensar. Foi quando a moça falou: por favor, eu queria falar com você algum instante. Você pode me dar um momento desse tempo? Eu virei e retornei, me aproximando até a moça de volta. E a moça começou a falar: pois, rapaz, nós temos algo em comum. Nós somos iguais. Vivemos na estrada, não temos moradia certa. Vivemos do sustento do público. Porém, só tem uma pequena coisa que nos diferencia. Você gosta de se alimentar ao dia, mas eu gosto de me alimentar à noite. Após ela ter falado aquilo, eu fui me retirando. Então ela falou: ei, rapaz, viajante noturno, tome cuidado, viajar à noite é muito arriscado. Pois continuei fazendo meu trabalho, a venda de colares e pulseiras. Mas algo eu me perguntava, e ficava aquele ponto de interrogação. Como ela sabia que eu viajava à noite? Pois eu não aguentei e fui até aquela moça. E perguntei a ela, e ela respondeu: eu sei muito bem, porque ontem à noite, na estrada, nós encontramos, você não lembra? Como eu lhe falei, eu gosto de me alimentar à noite. Você estava interrompendo meu momento de me alimentar. Eu só quis dar um susto em você. Já estava com o estômago bem cheio. Mas por sorte, eu acabei me desequilibrando. E doeu muito ficar sobre aqueles arames farpados. Após ela ter falado aquilo, eu fiquei muito assustado. E logo eu perguntei: eu não acredito, aquele monstro era você? E ela logo respondeu de volta: não é um monstro, aquilo é algo, beleza, é um presente, é um dom. Isso já vem de gerações em gerações em minha família. E há muitos como nós por aí. Mesmo que você tente contar para as pessoas, ninguém vai acreditar em você. Você vai ser considerado como um louco. A gente, terminando nosso período de tempo com o parque aqui e arrecadando um bom lucro, vamos para outra cidade. Em noite normal, eu sou essa pessoa que você está vendo. E em noite de lua cheia,
eu me torno aquilo que você avistou na estrada. Após aquela moça ter falado aquilo, rapidamente eu me afastei de perto dela e, conversando com um caminhoneiro que estava na cidade, ele estava indo rumo a Salvador, na Bahia. Estava havendo um grande evento, assim ele me falava. Perguntei a ele se poderia me dar uma carona, pois eu não queria mais ficar naquela cidade. Ele disse que sim. Então fomos até Salvador, na Bahia, e comecei a continuar com o meu trabalho de vendas de colares e pulseira, naquele evento que estava havendo lá. Após eu passar por essa situação aterrorizante, eu nunca mais viajei à noite, principalmente a pé. E também naquela noite eu tive muita sorte. Talvez ele estando com o estômago muito cheio, devido àqueles animais que ele devorou pela estrada, não teve reflexo suficiente para me atingir naquela noite e acabou se debatendo sobre a cerca de arame. E aí que foi a minha sorte. Mas muitas vezes o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. É isso que eu digo para vocês. Mas o que eu tenho a dizer é que a besta fera da noite existe. Eu sou a prova viva. E esse foi o meu relato. Obrigado a todos.